A Defesa Civil do município de Canindé tem atuado, ou seja, trabalhado neste período de inverno com o intuito de orientar a população para prevenir sobre algumas situações em relação às questões de risco, como também tem feito um trabalho em alguns casos que houve a solicitação por parte da população. É sobre esse assunto que eu converso com o coordenador da Defesa Civil do município de Canindé, Júnior Mourão, que apresenta uma avaliação do trabalho no município de Canindé ao longo deste inverno de 2023. Já as nossas atividades da Defesa Civil, o nosso papel é trabalhar na mitigação, né, e nas ações preventivas. Então a gente busca sempre estar atento para os avisos meteorológicos que vêm da Defesa Civil Nacional e da Defesa Civil do Estado, para emitir possibilidade de alertas caso os relatórios meteorológicos nos apontem possibilidade ou probabilidade de chuvas intensas que venham colocar a sociedade em risco. Então esse é o papel da Defesa Civil, manter a sociedade sempre informada e buscar desenvolver ações antes que aconteça, para quando acontecer já esteja preparado para qualquer tipo de ações, para o momento e para o depois, se caso venha a acontecer. E graças a Deus, no nosso município de Canindé, nós temos tido alguns alertas preocupantes, né? Exemplo que nós recebemos no mês passado, né, que foi no início do mês, né, começou a valer a partir do dia 3 de abril e com validade até o dia 10 de abril, onde nos preocupou bastante pelo motivo do alerta ser de alto risco. Mas graças a Deus, e se a gente pensar pelo lado também religioso, São Francisco tem abençoado Canindé para que a gente não tenha tido nenhum desastre natural, como diferentemente do que aconteceu nesse período, né, de alerta que tivemos para o estado do Ceará. Nós vislumbramos, né, de forma triste vários municípios do estado do Ceará, e alguns deles até próximos do nosso município, com um rastro de destruição causado pelos fenômenos da natureza. E isso que a gente jamais deseja para a sociedade. Porque, infelizmente, nenhum município do estado brasileiro, né, está preparado, aliás, o mundo inteiro não está preparado para nenhuma situação de desastre natural. O que mais podemos fazer é se preparar, precaver e informar a sociedade para minimizar os efeitos. Mas dizer que o planeta Terra, hoje, na forma que nós vivemos, está preparado para os fenômenos naturais. Então, o que nós temos buscado aqui é se preparar antes para minimizar qualquer tipo de efeito. É tanto que a gente tem feito as vistorias constantemente no período de verão, antes do inverno, para ver a questão dos açudecos, ver a questão dos açudes de grande e médio porte do nosso município, ver a população que mora às margens das áreas propícia a alagamento e a enchente, para a gente já ir mapeando isso junto para ter as ações do governo municipal caso venha acontecer. Infelizmente o estado do Ceará não foi muito preparado nos últimos anos para a cultura de prevenção das defesas civis, de estruturação das defesas civis, para que de fato tenham seus placões. Tanto que são poucos municípios do estado hoje que têm um placão elaborado, e alguns começaram a elaborar após ver a importância dos planos de contingência, para que os municípios tenham em documentos em mão, sabendo cada um qual é o papel da sociedade, do governo do estado, do governo do município, nas ações de prevenção caso aconteça. Então, nosso Canindé, nós temos trabalhado como os demais municípios, sempre na base dos relatórios e dos mapeamentos antes, para na hora que estiver precisando a gente já ter pontuado. Então é tanto que a gente conseguimos mapear todos os açudes de pequeno, médio e grande portes da nossa cidade, principalmente os açudes que descarregam no período de inverno dentro do rio Canindé, que consequentemente chega ao nosso açude São Mateus. Como agora há pouco eu estava lhe mostrando, nós conseguimos mapear 25 açudes de pequeno porte. Desses 25 que conseguimos mapear, 5 são de médio porte. Os restantes todos são considerados na linguagem popular açudecos. E esses são muito preocupantes. É bom para aquela comunidade, para aquela pequena propriedade que construiu um açudeco para ter água hídrica para o seu
sua produção, para os seus animais, para o seu uso doméstico, mas às vezes esses açudecos não são feitos com as atenções de engenharia que são para ser feito. E aí que são preocupantes, porque num excesso de chuva, né, chuvas intensas nessas regiões, nessas cabeceiras, pode causar o velho efeito dominó, que basta um romper, o outro não sustenta, o outro não sustenta, e aí a gente tem amargas, né, situações para a sociedade, principalmente da sede urbana. Nosso caso aqui, o Mateus recebe água desses 25. Por isso que às vezes a gente se preocupa e a gente tem como obrigação, como governo municipal, de emitir os alertas quando recebemos, para que a sociedade fique sabendo se caso algum desses açudecos romper, o risco de nós ter uma enchente de 2009, né, que eu me lembro que foi no começo do seu trabalho jornalístico, você estava lá presenciando, eu vi muito você lá fazendo entrevista quando a gente tivemos aquele lamentável momento que a sociedade de Canindé não estava esperando aquele momento, todo mundo achando bonito o açude sangrando, o rio subindo, de repente, quando poucas horas a cidade já estava, o centro da cidade já estava alagado, deixando um rastro de destruição, de prejuízos econômicos, prejuízos sociais, e é isso que nós temos que se preparar. A nossa prefeita Rosário Ximenes era sempre preocupada nessas ações, para que de fato nós estejamos sempre em busca de amenizar qualquer tipo de efeito dessa natureza. E por isso que nós trabalhamos em conjunto com as demais secretarias do turismo, que é mais ligada ao comércio, ao centro turístico do nosso município, a infraestrutura, que é onde tem os equipamentos e as pessoas para trabalhar, e a Secretaria de Segurança Pública, que é a secretaria responsável pela Defesa Civil. Conseguimos identificar 2 com essa situação de risco, né? Um deles chegou a quase romper, né? Mas graças a Deus não chegou ao fatalidade final, porque a comunidade teve lá um trabalho braçal e conseguiu reabrir. Diante da situação, a gente já repassamos essa demanda para a Secretaria de Infraestrutura, sim que abaixar os volumes, né, e diminuir a quadra chuvosa, as máquinas vão fazer um trabalho de intensificação nessas áreas, reabrir esses sangradores, né, para que de fato tire qualquer possibilidade de no próximo inverno ele esteja em situação de risco. Então esse é o nosso trabalho de prevenção e de ação para prever, de prevenir para que não aconteça o pior. Mas graças a Deus o que nós estamos vendo é a alegria e a satisfação de todos os canindenses com o açude sangrando, dentro do que nós esperamos, dentro da total normalidade. Alguns dizem assim, mas esses avisos meteorológicos não aconteceram. Graças a Deus que não aconteceram, né? Aí tá chovendo, disseram que ia parar. Não, a gente não disse que ia parar, a gente saímos de um risco, mas as chuvas do nosso inverno continuam, nós estamos dentro do período da quadra chuvosa. Pode ainda acontecer alguns momentos de chuvas intensas localizadas, são fatos isolados, as ondas de convergência ainda são favoráveis para esse momento. Então, pode ser que aqui tenha um toró de chuva de 40, 50, 60 milímetros, por causa das nuvens localizadas e a evaporação do Mateus que nós temos. E pode ter um temporal grande de alagar até as ruas do centro de Canindé, né? Por exemplo, pode ali nas pedras não cair uma gota de água. Pode nós ter um toró de chuva lá nas cabeceiras do rio Canindé e aqui na sede não cai nada. Então, hoje nós estamos em instabilidade. Nós estamos em chuvas isoladas, com possibilidade de chuvas isoladas. Hoje mesmo nós recebemos um aviso meteorológico que o nosso município de Canindé está dentro da faixa, entre a faixa amarela e laranja, né, com possibilidade de chuvas até o final de semana. Aí dizia, mas não aconteceu. Bom, são possibilidades, é uma previsão, né? O dono da coisa, o coordenador de toda a situação, o que comanda as ações da natureza é Deus. E você, como religioso, e os demais que conhecem, né, independente da denominação, se é evangélico, se é católico, mas os nossos avós já diziam, quando o homem quiser saber mais do que Deus, ele muda. Né? Então, se isso valer, é o que vale muito para esses avisos meteorológicos. Ele diz, olha, período tal a tal pode dar chuvas intensas, de repente muda, não cai uma gota, quando termina o aviso, aí começa o toró. Né? Então, isso é uma coisa de natureza, de Deus, é Deus que comanda. O que nós temos que fazer como cidadãos comuns é sempre se prevenir e respeitar os avisos. Se existe
uma placa, falando aqui só para exemplificar, às vezes você passa no trânsito e está lá uma placa dizendo que tem um perigo ali. Você, por mais que nunca tenha acontecido um acidente, mas tem uma placa lá indicando que aquele local ali, aquela situação, aquela curva é perigosa. Ela tem que estar lá, né? A gente questiona, mas nunca aconteceu. Mas lá tem uma placa dizendo que lá tem um risco. Então, as informações de risco, elas são necessárias para que a sociedade se previne. E como política, como política pública, como governo municipal, é o dever dos governantes avisar para a sua população de qualquer fato que possa vir a trazer prejuízo ou fatalidades. E aí nós temos que cumprir com os nossos deveres.